Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Franklin, trabalho aqui no Grupo Boticário há 2 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre Remix. Um pouco do overview sobre o Grupo Boticário, né? Dentro do Grupo Boticário, a gente tem várias empresas, né? Boticário, Dora, quem disse Berenice, Vult, Beautybox, Beleza na Web, foi da onde que eu vi inicialmente, não era head de tecnologia lá e a empresa foi adquirida em 2019. Depois disso, o Grupo Boticário adquiriu mais algumas outras empresas, como Casa Magalhães, JVB, Dr. Jones e por aí vai. A gente tem dois polos industriais, mais de 4 mil lojas físicas espalhadas em mais de 15 países a gente opera, né? É, 144 distribuidores de canal direto, 6 centros de distribuição, 44 mil colaboradores. Só em tecnologia a gente está na casa aí de 2 mil pessoas e o faturamento em 2021 na casa aí de 18 bilhões. Então, hoje eu atuo como Principal Engineer aqui no Grupo Boticário. Essas aqui são minhas redes sociais, Maria, @Franklin Javier, e o QR Code aí para entrar no meu LinkedIn lá. Como eu falei, eu vou falar sobre um pouco sobre Remix, né? Como que o Remix pode tornar um web dev melhor. Acho que tem os conceitos por trás do Remix, algumas coisas que o time do Remix prega, assim como padrões web e tudo mais, eles acabam forçando bastante a galera a pensar no, no antigo que funciona, né? Então eu vou tentar trazer um pouco de uma forma simplificada aqui para vocês. Então, falar um pouco da história, o que é, benefícios e mão na massa no final, porque ficar só falando de conceito, acho que ninguém gosta muito, né? Vamos lá. Então, aqui são os dois criadores do Remix, o Michael Jackson e o Ryan Flores. Eles são grandes nomes aí da comunidade de desenvolvimento web, né? Como o React Training, que é uma escola de treinamento tanto personalizado quanto para empresas, né, que eles fazem treinamento em loco. Acho que eles acabaram sendo mega conhecidos aí por conta do React Router, que é uma lib de rotas para o React, né? Acho que 99% das pessoas que usam React já usaram React Router, no final das contas. Então, tem o Rich UI, que é uma solução de componentes com acessibilidades em mente e sem estilização, né? Então, vamos supor que eu queria usar um componente de modal customizado, só que com acessibilidade. E para quem desenvolve componente customizado, sabe que é uma dor de cabeça tremenda seguir todos os padrões de acessibilidade, né? Então, eles criaram esse Rich UI. E por último, o Remix, que é o tema aqui da, da nossa talk aqui. Antes disso, eu lembrei de uma história que, não lembro se foi o Michael Jackson ou o Ryan Flores, comentou que um amigo mandou uma mensagem dizendo que estava triste porque tinha saído do trabalho onde eles atuavam juntos lá, e não era triste porque estava deixando a empresa, era triste porque eles ficaram 3 anos desenvolvendo um framework próprio e quando ele foi para o mercado, esse amigo dele, ninguém conhecia esse framework e ele acabou indo para uma empresa que usava outra coisa totalmente diferente. Então ele mandou uma mensagem com um tom assim que estava triste porque ficou 3 anos investindo em uma coisa que ninguém conhece e foi meio que perda de tempo no final das contas. Não perda de tempo porque no final tem todo um conhecimento por trás, tem bastante insights assim que o time acaba tirando a partir dali, né? Mas de qualquer forma isso acabou tocando e aí ele pensou, pô, meu próximo produto, meu próximo projeto, side project seja, vai ser algo focado em como que a gente consegue passar conhecimento para quem está desenvolvendo, mas que esse conhecimento consiga ser levado para qualquer outro contexto, né? Por que que a gente não desenvolve algo em cima de padrões da web standard, e fomentar esse uso de web standard, né? Então, essa é a historinha aí por trás do Remix, né? Então, aqui tem um disclaimer que eu acho que
Então, a maioria acaba se confundindo, né? Remix ele não é um server, ele roda em cima de qualquer server, ele roda em qualquer ambiente JavaScript, pode ser no browser, pode ser no Node.js, pode ser no Deno, pode ser no Vercel, Netlify, qualquer ambiente que rode JavaScript, a gente consegue rodar o Remix também. Mas o Remix, ele é se fosse reduzir em uma linha, o Remix ele é um full stack framework, né? Ele não substitui o CRA, por exemplo. Se quiser desenvolver, por exemplo, o Next, lá que a gente consegue desenvolver uma aplicação Next sem o uso de server-side, exporta ele como se fosse um client-side e coloca isso no S3. O Remix hoje não é possível fazer isso porque o foco dele realmente é server-side, né? É poder utilizar componentes tanto na parte client-side quanto no server-side, mas não tem como desacoplar o server-side porque é a base de tudo isso que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, é um pouco do que eu queria trazer aqui, porque as pessoas confundem achando que Remix é um Next da vida, mas não é. Ele é só um adapter, um handle que consegue fazer toda essa magia que eu vou mostrar para vocês e ser executado em qualquer ambiente de JavaScript. Na própria documentação do Remix, eles resumem em 4 grandes pilares, assim, que conhecendo esses pilares, a gente consegue ter uma noção legal do que é o Remix por baixo dos panos, né? Então, ele começa falando sobre o Remix ser um compilador, né? Tudo no Remix ele começa como um compilador, que no final das contas usa o SBuild por trás e faz três coisas basicamente, né? Primeira coisa, ele é um server HTTP handle, né, que tipo inclui todas as rotas e módulos que serão renderizados no server side, né? Então, por isso que fala que é um server HTTP handle. Então, tudo que é tratado no server side, essa camada, vamos dizer assim, ela cuida de toda essa parte. Então, criação de rota, pode ser uma rota que vai ser executada batendo uma API externa, pode ser uma rota que é sem exceção, uma rota que é um recurso, tipo um health check da vida, como uma rota que vai bater um RM, no serviço externo e etc, né? Então, essa camada de server-side, que é o HTTP handle, ele cuida dessa parte. Tem a segunda parte, que é o build de browser, que geralmente é o que fica dentro de public build, é o que vai ser entregue depois que a parte do server-side resolve. Então, vamos supor, tem lá uma página que tem os componentes em React, cai no servidor, compõe esses componentes, gera o HTML e retorna para o browser, né? E a partir disso tem o build de browser que ele vem junto com os assets de JS, de CSS, de imagem, se tiver. Então, a partir daí, a iteração começa a ser um pouco mais progressiva, mas se não tiver, por exemplo, o JS habilitado na página, tudo é feito no servidor e entrega o HTML prontinho para o cliente, né? E por último, o Asset Manifest, que é basicamente um arquivo JSON com uma árvore de dependência que é útil para fazer preload de recurso no momento certo, né? Então, Remix ele entende, com base nessa árvore, o momento certo de fazer o prefetching ou preloading no client-side, né? Seja via, por exemplo, dá para, quando passar o mouse no link, fazer um preload, um prefetching daquele recurso e quando a pessoa clicar, como já fez o preload, vai ser aquela sensação de instantaneidade. Então, ter esse manifesto ele ajuda muito a esse tipo de inteligência, né? O segundo grande tópico é sobre o HTTP Render, né, que o Remix, ele, como eu falei, ele roda em um servidor, mas ele não é o servidor propriamente dito, né? Então, foi feito tudo com base na WebFetch API, que é um padrão hoje na web, já existe há bastante tempo, né? Então, ao invés dele rodar, por exemplo, em cima de um Node, ele pode rodar em qualquer ambiente, né? Seja um ambiente Node com Vercel, Netlify ou qualquer outro provedor parecido, ou qualquer outro ambiente fora do Node.js, tipo um Cloudflare Works, um Deno Deploy, etc, né? Ou seja, o Express é o servidor e o Remix é o handle desse servidor. É ele que vai fazer toda aquela mágica de pegar os componentes
de aplicar a hidratação e por aí vai, né? Ele é um server-side framework, né? O Remix ele lembra bastante os frameworks de MVC, né? Os tradicionais frameworks de MVC, tipo Rails, Laravel, que mexe há bastante tempo aí com PHP, ou até com Ruby on Rails, vai lembrar, né? Então, só que a diferença é que o Remix, ele não é um MVC, ele é só o V e o C. Por isso que tem um Mzinho cortado aí, né? Então, basicamente, a camada de view e controller e a camada de model ela é delegada, ela fica meio que livre assim para quem está desenvolvendo usar o que for mais apropriado, né? Seja conectar num banco de dados, ou usar um ORM, bater numa API, num serviço externo, um serviço de e-mail, qualquer coisa. Então, o foco aqui do Remix é pensar em UI, né? Então, ter o controle e a view e todo o resto a gente meio que fica... Ele não é tão opinativo na parte de modo, né? No final das contas, é isso que eu quero dizer aqui. O Remix ele tem helpers em volta da Fat API, que lida com cookies, gerenciamento de sessão, tudo em cima da Fat API, tá? Então, como eu falei, o conhecimento aqui é perene, o que você vai aprender aqui com o Remix, você consegue transportar esse conhecimento para qualquer outro lugar, porque no final das contas você está aprendendo a desenvolver web, né? E não algo muito específico só daquele framework que se tiver que mudar um dia, ferrou, vai ter que aprender tudo de novo, né? Então, acho que o grande lance aqui do Remix é poder compartilhar esse conhecimento, levar esse conhecimento contigo e é sucesso, né? É, o sistema de rota é muito poderoso, eu acho que tem tudo a ver aí com o Developer Experience. Ele pode cuidar de uma rota inteira, uma parte da URL, então aí que entram, por exemplo, a parte do View Controller, a gente pode ter, por exemplo, uma rota de catálogo, uma rota de página de produto, uma rota de checkout, uma rota de account, e cada rota dessa a gente consegue ter controles e actions específicos para aquele contexto. Inclusive, a gente pode até pensar em como organizar times a partir de rotas, como se fossem micro frontends, né? Que é um dos benefícios. Micro frontend ainda tem um pouco daquele. Tem gente que curte, tem gente que não curte, mas eu acho que dar independência para o time e separar bem ali a parte de domínios e o framework te ajudar em relação a isso e não acabar atrapalhando todo mundo bater cabeça na hora de desenvolver, acho que é onde a gente ganha o jogo e o Remix é muito bom nisso, né? O sistema de rotas dele é bem poderoso, assim. E isso tudo, no final das contas, transforma numa ergonomia boa e uma developer experience fora da curva, assim. Eu já mexi com bastante coisa de mercado, assim, desde de Multools, jQuery, Backbone, Angular versão 1, Angular versão 2, depois de React na época do Create Class, Next, mexi com um pouco de tudo, assim, e até hoje nunca fiquei tão impressionado assim com a developer experience que o Remix traz como um todo, assim, né? Então, depois eu vou mostrar um pouco mais na mão na massa ali para vocês entenderem um pouco melhor. E aí, por último, para fechar o quarto tópico aqui, ele é um browser framework também. Então, uma vez que o Remix entrega HTML para o browser, ele hidrata as páginas com modo JS, né? Então, ou seja, como todo esse poder de processamento é movido para o server-side, ele faz toda a geração desse conteúdo, né? Entrega para o browser o documento pronto. Se tiver o JS habilitado, que é 99,9999% das vezes está habilitado, o JS entra para hidratar esses componentes e entrar a parte do Progressive Enhancement, que é uma navegação mais interativa, né? Então, é meio que, imagina que é o PHP entregando o server-side, só que a partir dali toda a interatividade e reatividade do React. Isso de uma forma muito absurda, assim. Então, eu acho que essa parte de poder utilizar componentes no client-side e poder reusar
utilitários, máscara e tudo mais no server-side, isso tudo no mesmo arquivo, isso é uma coisa absurda, assim. Então, eu acho que essa parte de ter um framework muito bem definido em relação a poder compartilhar tanto no server-side como server-side quanto no client-side é bem legal. Então, no final das contas, o que é o grande lance aqui? Acho que todo mundo ganha em performance, né? No final das contas, quando o browser entrega a página e o JS hidrata todo o restante e começa a interatividade, quando clica num link, ao invés de recarregar a página inteira de novo, ele carrega só o miolo. Isso outros frameworks acabam fazendo isso, né? Só que a forma como a gente consegue ter aqui dentro do Remix, num arquivo só, podendo fazer conexão com o banco, podendo fazer uma chamada para uma API e retornar nesse mesmo arquivo, na camada de view, consultando esses dados e ainda inclusive estiver usando TypeScript tudo tipado bonitinho, é outro nível, né? Então, eu acho que no final das contas, além de melhorar a performance e entregar uma melhoria progressiva, né, que é o Progressive Enhancement, no final quem acaba levando a boa aí é o usuário, né, por ter uma experiência de usuário, uma user experience melhorada, né, no final das contas. Boa. Aqui os benefícios, né? Como falei, performance, tem a estratégia de Prefetching Preloading, cache de HTTP. A gente consegue setar cache por rota, né? Então, uma página de home que não tem nenhuma recomendação, vamos supor, posso setar um cache maior ali. Uma página de produto que tem dados mais quentes, eu posso deixar sem cache e por aí vai, né? Um request waterfall reduzido, porque é feito ele já entrega o HTML pronto, depois o JS vem, depois de ter carregado todo o conteúdo, e em processo de idle do browser, o JS é recarregado e não trava a main thread. Então, acaba melhorando bastante em termos de performance. E todo o poder de processamento é movido aí para o server-side, né? A gente sabe que os devices dos usuários, a grande maioria, se for pensar na população do mundo inteiro, boa parte da população não tem nem acesso a 3G, né? Então, imagina a velocidade do device dessa galera. Então, tem que sempre pensar aqui nesse termo de performance. Tem os nested routing, que são muito poderosos, vou mostrar com alguns exemplos aí mais para frente. Erro handling, a gente consegue ter captura de erros com base em rota. Essa parte de captura de erros no Remix é algo fora da curva, assim, você consegue ter uma granularidade e um controle muito gigante em erro handling. Você não precisa, por exemplo, quebrou um componentezinho pequenininho ali no meio da página, se for um CRA, um Next, se não tiver bem tratado, o negócio explode, né? E no Remix a gente consegue ter um controle um pouco melhor e esse componente quebrar, a gente consegue só com que aquele pedacinho não mostre, todo o resto continua mostrando, né? E aí, por último aqui, deixa eu tirar aqui, as Web Standards, como falei, acho que é a base da pirâmide aí no final das contas, né? É tudo construído em cima do Web Fetch API, tem request, response, URL, Vanilla Forms. Essa parte do Vanilla Forms é bem legal também, porque a gente consegue fazer muita coisa legal, vamos dizer, entre aspas, assim, no Remix Way, sem ter que ficar fazendo gerenciamento de estado de formulário, colocar num context, depois usar user state para atualizar os inputs e toda essa parte chata que todo mundo tem uma série de problemas assim. Existem milhares de livros de formulário hoje no mercado. Não precisa nada disso. O Remix ele simplesmente funciona como um form vanilla e tem formas de deixar até com mais superpoderes, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Aqui do waterfall, que eu falei, né? Então, sem remix, ele espera carregar o document para depois carregar o bundle do root, para depois carregar os dados e assim sucessivamente para ter uma página completa demora X tempo. No remix não, no remix ele demora bem menos tempo aqui. O document ele leva um pouco mais porque ele precisa fazer o processamento de gerar toda a página no server-side, mas assim que termina o document a página está toda disponível, né?
Então, em termos de Core Web Vitals lá do Google, isso melhora demais assim, a percepção de performance, né? E aí tem uma hashtag que é bastante usada no Twitter, que é Use the Platform. É, quem tiver Twitter aí dá uma pesquisada, que a galera usa muito isso, que é a provocação de por que usar uma abstração do framework ou de uma lib, sendo que muita coisa dá para ser desenvolvida com os padrões que já existem dentro da web, né? Então, é um pouco aí do disclaimer. E aí, por último, o print aqui do Lighthouse rodando aqui no demo que eu vou mostrar para vocês. Tá hospedado na Vercel aqui, e aí bateu 100% de performance aqui, super simples, assim, sem muito trabalho de formiguinha aí em termos de performance, né? Simplesmente ele consegue entregar algo bem performante. Bom, antes de entrar na parte do mão na massa, eu queria trazer aqui 3 pontos aqui sobre os últimos acontecimentos aí com a comunidade Remix. A primeira é que o Remix foi adquirido pelo Shopify. Tem inclusive um post falando sobre isso no blog lá do Remix. Quem tiver interesse, dá uma lida aí no post. O segundo, aí começaram a falar sobre qual que seria o futuro do Remix e tudo mais, né? Será que uma empresa grande dessa por trás não acabaria afetando o roadmap do Remix, o futuro do Remix e tal? E aí eles lançaram um outro post falando sobre o roadmap aberto para que todo mundo possa acompanhar e inclusive, participar, nem que seja fazendo contribuição, abrindo PR, discutindo, tem a abinha de discussion, tem as issues e tudo mais, né? Então aqui ele fala um pouco sobre esse roadmap público. Quem quiser acompanhar tem um link aqui. Ele manda para o GitHub. Eles usam aqui o GitHub Projects para conseguir separar as tarefas aqui em planejamento, planejado, em progresso e etc. Então é bem legal assim, a transparência que o time tá tendo assim, frente à comunidade. O site do Remix, remix.run, aqui o site é muito bem explicativo, tem bastante coisa assim, bem resumida assim, ele dá um overview bem legal qual que é o grande benefício do Remix. Esse trecho de código aqui, ele basicamente é 90% do que tem por trás do framework, né? Então, tem o conceito aqui de loader, action e a view. Eu vou falar um pouco mais quando a gente tiver com mão na massa, né? Então, basicamente, aqui o loader é onde faz a camada que seria a model, né? A camada com banco de dados, um RM, uma API, algum serviço externo. É aqui dentro que a gente faz essa chamada. Na action é uma função, pode ver que aqui ele está exportando sempre a função. Então o Remix ele consegue saber que naquele arquivo de rota, quando está exportando um loader, ele vai ser executado apenas no server-side, né? A action, no caso, seria um submit de formulário. Então, se eu tenho um formulário, se eu tenho alguma. Não precisa nem necessariamente ser um formulário, alguma coisa que eu quero que faça o submit, ou a requisição que seja só apenas do server-side, passando alguns dados, nem que seja input hidden na tela, é executada aqui dentro dessa action. E essa action também é executada apenas no server-side. E por último, a parte da view, que é o componente React. Então, a estrutura de um componente, a gente fala muito aqui que é o full stack component, né? Então, o mesmo componente, a gente consegue ter um conceito chamado de collocation, que é a camada com a model, a action como se fosse o controller, né? Que faria o tratamento dos dados e chamaria uma outra função, algum outro serviço externo, é, e retornaria para a view, que é a última etapa aqui, que é a camada de apresentação, né?
Então, em uma tela aqui, a gente consegue meio que exemplificar o remix por inteiro, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer aqui é dar um npx create remix, pegar a última versão. Ele pergunta aqui qual seria o nome da pasta, né? Vou colocar aqui demo, vou colocar só demo. Aí tem duas opções, apenas o básico ou alguma stack pré-definida. Eles têm algumas stacks lá pré-definidas com Prisma, com Tailwind, com não sei o que. Tem uma série de stack pré-configurada. Eu vou na simples por aqui. E aí, como eu falei, o Remix ele roda em qualquer servidor, em qualquer ambiente que rode JavaScript, né? Então, por padrão, geralmente eu acabo utilizando o Remix App Server, que é um CLI dele mesmo que trata toda essa parte de servidor, por baixo dos panos do Node. Pode usar com Express, se alguém tem alguma aplicação que tem um Express hoje, daria para usar esse Express Server e customizar, né, fazer uma migração aos pouquinhos, né? A AWS Lambda, tem o Fly.io, Netlify, Vercel e etc. Tem até o Deno aqui, né, que é a nova versão do nova versão não, né? O criador do Node acabou criando esse Deno aqui, só que com foco em TypeScript e segurança, né? Então vou escolher aqui o Remix App Server, TypeScript e JavaScript, eu vou por padrão aqui TypeScript, e ele pergunta se eu já quero instalar logo de cara aqui, eu vou falar que não, porque com o Yarn é mais rápido. Vou pegar a demo, o Yarn. Boa. Vamos ver aqui a estrutura de pastas. Bom, primeiro aqui a gente tem um remix config. Aqui não muda praticamente nada. Já cheguei a desenvolver algumas aplicações e aqui esse arquivo fica praticamente intacto, a não ser que a gente queira hospedar numa berço ou algum lugar diferente, a gente acaba mudando alguma coisinha aqui. No package é bem pequenininho, então tem as dependências aqui do remix, a do React e as do TypeScript aqui em Dev Depends. E aqui só três taskzinhas que é de build, dev e start, para rodar em servidor. Tem alguns arquivos aqui que são as convenções do remix. O root é o arquivo principal, onde ele é sempre executado como a porta de entrada, né? Então, geralmente aqui a gente coloca, se a gente está usando, por exemplo, Tailwind, seria mais ou menos o document lá do Next.js, né? Está usando o Tailwind, precisa configurar alguma coisa, aqui que a gente coloca. Enfim, isso seria a porta de entrada aqui. O Entry Server ele executa só no lado do servidor, né? Isso aqui já vem por padrão do próprio Remix. E o Entry Client executado só no client-side, né? Para fazer a parte da hidratação e tudo mais. E a conversão dentro do arquivo de rota é igual do Next lá. Qualquer arquivo que eu criar aqui, automaticamente ele cria uma rota para refletir nessa estrutura de pasta. Então, por exemplo, aqui no index só tem um welcome remix e mais uns linkzinhos aqui. Então, se eu der um yarn dev aqui, e abrir o localhost, 3000, tá aqui. Bem super simples, facinho de configurar, né? Beleza. Eu vou abrir aqui uma aplicação que eu tenho aqui que eu montei aqui para a apresentação, fica um pouco mais fácil da gente
falar um pouco dos conceitos aqui. Yarn Tem. Então, aqui, como eu falei, o arquivo root, que é o arquivo de entrada. Nesse caso aqui, eu estou usando o Tailwind só para simplificar aqui os componentes na tela. Coisa super simples mesmo. Além daquelas três funções que eu comentei que o Remix exporta aqui, de Loader, Action e a View, a gente tem umas outras convenções aqui, né? Então, links seria basicamente as tags links que a gente tem no documento, né? De style sheet, de icon e etc. A gente pode colocar aqui dentro desse array. A const de meta, então são as meta tags. Posso colocar meta tag de title, description, viewport. Poderia colocar aqui outras metas que acaba deixando centralizado num lugar só. E isso essa meta replica para todas as páginas de dentro da aplicação. Então, se eu tenho barra ajuda, ele vai pegar essas metas aqui. Só que a gente tem como sobrescrever também as metas com base na rota, né? Tudo que tem nessa estrutura aqui a gente consegue replicar qualquer nível de rota, né? Seja na rota de entrada ou seja nas sub-rotas, né? Que são os nested routes. Tanto link, quanto meta, quanto action, loader, a gente consegue fazer essa customização por rota, né? Então, um barra index aqui, a gente está basicamente batendo nesse cara aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente tem app, routes, index, que é esse arquivo que está aberto aqui. Então, basicamente, é só uma função sendo exportada com um textinho simples aqui. Então, se eu mudar isso aqui para isso aqui salvar, já reflete aqui com o hot reload, bem rápido. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre quando estou desenvolvendo alguma coisa é sempre ter a rota de health, que é para uma questão de monitoria e observabilidade, né? Então, sempre que a gente sobe uma aplicação em produção, a gente quer ver se está tudo saudável. Então, por padrão, a gente acaba criando uma rotinha chamada health. Está aqui. Até falar um pouco sobre a estrutura de componentes, né? Se eu simplesmente aqui na index não retornar nada, ele vai reclamar. Ele fala que a gente precisa exportar alguma coisa aqui no componente, né? Então, se eu exportar um componente, uma função default e um componente React, ele vai renderizar o componente React. Se eu não exportar isso aqui e exportar um loader, né, que seria tipo o nosso controle lá, export async function loader, e dar um return aqui de, sei lá, um objeto vazio. Ele retornou um JSON para a gente automaticamente. Então, poderia servir até como uma rota de source para, sei lá, bater no barra API, a gente poderia fazer qualquer coisa por aqui, né? Então, se tiver o loader, só o loader ele vai retornar como se fosse um API, né? Poderia simplesmente, sei lá, bater num serviço aqui qualquer e retornar o resultado da response aqui, né? E aí ele traria como se fosse um JSON aqui. Se tiver o loader e tiver a função, ele vai sempre retornar a função, né? A diferença é que dentro do componente aqui eu consigo pegar o resultado desse loader, né? Esse loader, como eu falei no começo lá, ele é só executado dentro do server-side, ele não é executado no client-side. Então pode ficar tranquilo aqui que a gente pode pegar, por exemplo, alguma coisa do processamento, qualquer coisa aqui dentro, né? Beleza. E aí na rota de health, costumo ter um padrãozinho aqui que tem um utilitário aqui do Remix chamado JSON, que ele passa o header, o content type correto lá como JSON, né? Então,
Tem um padrãozinho que costumo usar aqui, sei lá, um status ok, para dizer que a aplicação tá ok. Version, process version e uptime. Não sei se uptime é uma boa colocar aqui. Env, Node.js, só para a gente ver que versão que está sendo executada aqui. Então, se eu entrar aqui e dar um health, tá aqui. Tá respondendo ok, então se tiver um new relic da vida aqui, ele vai ficar feliz porque a aplicação tá saudável. Então, nosso arquivo de health tá prontinho. Super simples, um loader que retorna um JSON com o objeto que a gente quer aqui. Poderia até dar um date aqui só para ver que muda também. Dá para ver aqui, né? Beleza. Então, a gente vai trazer nosso arquivo aqui de index, que eu tenho aqui separado. A primeira coisa aqui seria... Eu não vou digitar tudo para também dar uma otimizada no tempo aqui. Tem um componente de header já desenvolvido, componente container, componente showcase e paginação. Ele está esperando aqui um data. Vou colocar um data vazio aqui só para não quebrar. Um data com... Vamos ver. Vou apagar esse loader aqui. Beleza. Tá aí. Então, como não tem nenhum dado retornando aqui, o markup ele já está preparado para validação, para validar esse tipo de coisa. Um pouco aqui, fica melhor. Bom. E aí, qual que é o grande lance aqui? Quando entrar na home, eu vou executar dentro do meu loader, que é executado apenas dentro do server-side, uma chamada para uma API externa. Nesse caso, estou usando o Algolia, que é um serviço de busca, tem a versão free e tudo mais, e ele, eu consigo bater na API lá e trazer os dados aqui como se fosse real-time, né? Dados reais, assim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar o serviço que eu desenvolvi aqui, chamado Search, que ele está dentro de Model. Vou até abrir aqui para vocês. Basicamente é um import do Algolia. Daí tem a criação da instância do Algolia aqui, e o Search ele simplesmente busca dentro do Algolia, passando um parâmetro de query, que é uma string, ou o Algolia Search Options, que são algumas opções de tipo, paginação e coisas do tipo. Como aqui é uma função assíncrona, então vou dar um data, await, search. Eu preciso passar dois parâmetros, né? Que tinha colocado lá query e options. Para pegar alguma coisa na URL, quando eu digitar alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou submeter um formulário com o parâmetro query na URL, mais o valor que tem aqui no campo. Então eu já vou preparar essa loader para isso, né? Então como que eu pego, por exemplo, entre aqui no query igual a remix. Como que eu faço para pegar esse valor aqui dentro do meu loader? Deixa eu abrir o console aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer com os params, eu vou pegar aqui um new URL. Eu preciso chamar um parâmetro aqui chamado request. Ele tem o loader args aqui para ficar tipado. E eu preciso passar aqui request.url. Então, se eu der um log aqui em params, a gente vai ver que não executa nada aqui no console log, aqui no DevTools, né? Mas lá no nosso terminal, que é o server-side sendo executado, está aqui.
Então eu consigo pegar, por exemplo, o search do new URL lá, né? Ou pegar aqui direto pelo search params, né? Que ele já vem com um formato de objeto bonitinho. Então é isso que eu vou fazer. Ao invés de ficar pegando aqui na mão, eu tenho uma funçãozinha aqui que é object from entries ponto search params, que é aquele objeto que está no terminal lá. Então agora eu tenho o objeto do jeito que eu preciso, uma query remix, que é o que está na URL aqui, né? Então beleza, já tenho o params do jeito que eu preciso. Agora eu vou chamar a função, passando aqui params query e o params por inteiro. E aí eu vou retornar o data para conseguir recuperar aqui dentro da função, da view, né, do React. Beleza. Como que eu faço para pegar agora um dado que está sendo executado apenas no server-side, mas detalhe, está dentro do mesmo arquivo, né? Tem um hook do Remix chamado useLoaderData, e é ele que a gente vai usar agora. Então, no lugar aqui do objeto, vou chamar ele useLoaderData, né? Tá aqui. Então, quando eu passo o mouse, ele aparece um N porque ele não identificou o tipo do dado que vem aqui, né? E aí, para resolver, a gente simplesmente faz um typeof aqui de loader, que é a função que a gente criou aqui em cima. E aí, se a gente passar o mouse aqui, ele já vem com o tipo certinho. Já apareceu, só que salvar já começou a aparecer aqui, começaram a aparecer os produtos, né? Então, no final das contas, o que a gente fez aqui? A gente executou no server-side. Primeiro a gente pegou os parâmetros, passou o primeiro parâmetro que seria a query, e todo o resto, caso eu queira mandar, por exemplo, uma paginação, um size ou qualquer coisa do tipo aqui no URL, já deixo preparado para o Algolia entender isso e fazer a requisição da forma correta. E aí, beleza. O componente showcase, basicamente, ele espera esse product, né? Que ele é um tipo hits lá do Algolia. Se não tiver nada, retorna o not found. Se tiver alguma coisa, tem um product aqui, um loop, que chama o showcase item, que é cada item desse aqui, né? Beleza. Aí, agora a gente precisa fazer a conexão aqui de rota. Quando eu clicar no produto, ele já tem aqui no showcase item um componente do Remix chamado navlink, que a gente passa, tem uma propriedade de tail aqui, que a gente passa qual que é a rota que a gente mapeou para conseguir fazer a requisição desse produto, né? Então o arquivo está criado aqui dentro de routes, product, SKU, né? Aqui tem uma conversão do remix, tudo começa com $, vai ser um parâmetro dinâmico, né? Lá no Next também tem algo parecido. Então, quando eu passar, por exemplo, barra product, que é o nome da pasta, barra qualquer coisa, vai entrar nesse arquivo aqui, que é o arquivo que a gente vai fazer o fetch do produto, apenas desse produto. No index, a lista inteira, quando clicar em um, vai trazer todo mundo. Então, vai trazer só o produto. Então, ó, a rota mudou aqui, com SKU, só que não está trazendo nada. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, basicamente, é a mesma coisa. Aqui está só retornando a view, né? Tem a view aqui que não tem nada demais. E eu preciso fazer agora a implementação do loader. Sync function loader, aqui geralmente request, loader args. Vou dar um product aqui. Se tiver, um detalhe legal, quando é a URL mapeada pela rota, desse jeito aqui, não é uma query string, como a gente estava fazendo antes lá no home, eu consigo pegar direto aqui no loader o parâmetro chamado params, né? Então eu posso verificar params SKU, que é o nome da rota aqui do arquivo, né?
Então, se tiver, eu vou fazer um product igual, vou chamar a função chamada getProduct, passando para SKU. Esse getProduct também é um algoritmo que a gente passa um SKU, onde ele retorna o produto que a gente precisa. É super simples, aqui não tem mistério. E aí, se tiver o product, eu dou o return de product, senão o product aqui vai retornar vazio. E é isso. Então, já tem um load implementado, mas não está fazendo nada porque eu não recuperei isso na camada de view, né? Então, aqui ele mostra que deu um get nesse SKU e levou 93 segundos para retornar. É muito, muito, muito rápido. Apesar que a Algolia também é bem rápida, né? E detalhe, aqui não está batendo, não está... Cadê o search server? Isso aqui não é um objeto em memória nem nada, ele está batendo um serviço de verdade, provavelmente um Elasticsearch ou qualquer coisa do tipo. Então não é, por exemplo, um array mocado aqui para dizer que o negócio é rápido. Está batendo num serviço de fato. Beleza, aí aqui é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer, que a gente fez lá na index, né? Então recuperar aqui o product com use loader data, passando aqui o type of de loader. Opa, aí, foi, apareceu. Tá aí nosso produtinho. Então, no final das contas, ele retorna aqui o valor da model, né? Para dentro desse product, e a partir daí a gente faz a apresentação na tela. E aí, se eu clicar aqui no logo, ele volta para home, pega outro produto, traz aqui super rápido. No logo de novo, produto, e é isso. Um detalhe mega importante aqui, se eu simplesmente vir aqui e dar um disable JavaScript, clicando coisa na home, o que ele vai fazer aqui, ó? Deixa eu atualizar a página. Trouxe o document, que é o HTML montado pelo server-side, um React e tudo mais, trouxe o HTML já prontinho, só que não hidratou porque o JavaScript está desabilitado. Então, a partir daqui, tudo que eu fizer e clicar, por exemplo, nesse produto, ele vai trazer um document novo, que é a página de produto. E o JavaScript não carrega porque está desabilitado. Então, assim, esse que é o grande poder do Remix, né? Poder utilizar, a gente chama aqui de Progressive Enhancement. A gente poder utilizar a aplicação em qualquer situação, né? Porque se fosse uma SPA, um Create React App da vida, ficaria tudo em branco aqui, nada funcionaria, né? Então, a gente consegue manter o mínimo navegável e faz com que o usuário consiga atingir o objetivo dele aqui no caso de e-commerce, é finalizar uma compra, né? Então, o Remix ele te entrega essa possibilidade, né? E se tiver habilitado, quando eu clicar no link, por exemplo, na home aqui, ele vai trazer só o arquivo de XHR, que é a rota lá do index. Não trouxe o documento aqui, ó. Então, esse é um grande poder aqui do Remix, né? Aí uma outra coisa, quando eu fizer uma busca, por exemplo, Apple, deixa eu aumentar um pouco aqui para ver melhor, Android, está trazendo os dados aqui corretos, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no servidor, Apple, ó, aqui ele está fazendo as chamadas. Eu fiz de propósito para não ficar com debouncing, para ele realmente bater na API de verdade. Então, a API, como a API retorna super rápido, ele acaba fazendo várias chamadas e dá esse efeito de instantaneidade, né? Sei lá, Batman. O que mais demora aqui é a imagem a ser carregada. Então, toda vez que eu digito alguma coisa, por baixo dos panos aqui, no final das contas, o que que é? Vamos ver aqui com detalhe. Tem um componente de search, ele é um componente form, com input, e não tem mais nada. Não tem use state, não tem
React Hook Forms, não tem nada. É simplesmente um formulário quase vanilla, né? Vou colocar aqui um formulário vanilla. Vocês vão ver como vai continuar funcionando. Salvei o arquivo, só que agora continua funcionando. Só que se eu quiser desabilitar o JavaScript aqui e atualizar a página, por exemplo, watch, ele não atualiza. Para funcionar tem que dar um submit. Aí ele funciona. Esse é o Progressive Enhancement. Então, a gente consegue manter o funcionamento independente da situação, né? Pode ver que não tem nada aqui não tem nenhuma magia aqui no formulário, é simplesmente um form que faz um submit e já era. Aí uma outra coisa legal aqui também, esse formulário ele tem um ID chamado Search Form, né? Eu tenho um outro componente aqui que ele não está dentro desse form, que é o de filtro, que é a quantidade de produtos que a gente está visualizando. Então, se eu limpar aqui e colocar 24, ele vai fazer uma chamada... Opa, tá com um enable aqui. Aí. Ele vai fazer uma... Deixa eu limpar aqui. Vai fazer uma chamada aqui para API passando hits per page 24. Então, que magia que é essa aqui? Vamos ver o filters. O filter basicamente é um select, não tem nada aqui de formulário. Ele é basicamente um select com um name hits per page que está ligado com o form, com aquele ID do form lá, search form. Então isso aqui não é remix, isso aqui é HTML puro. Se olhar na especificação do componente select, vai ver que tem uma propriedade form do componente vanilla HTML que a gente consegue atribuir a um formulário que está em qualquer lugar da página, não precisa estar dentro da mesma tag form, né? Então dessa forma a gente consegue tanto submeter aqui, ele troca aqui na URL. Agora se eu fizer uma busca ele vai matar o total, né? Mudar para 24 e mudar para watch. Não, ele mantém, verdade. Então é isso, é muito mais simplificado, não tem esse problema todo que geralmente a gente tem que ficar gerenciando o estado do formulário, jogando num context, depois pegando desse context, às vezes os componentes eles não nem tão próximos um do outro, então tem que realmente utilizar de várias formas aí para conseguir chegar no mesmo resultado. Beleza, aí tem a parte de login. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, como que a gente consegue fazer validação de formulário de uma forma super simples. Então aqui tem só um componente, não tem mais nada. Eu vou copiar a action aqui porque a gente já está estourando o tempo. Então basicamente é isso aqui. Boa. Então, qual que é o grande lance aqui? Aqui, verdade, tem o meta. No meta a gente trocou o title da página para login. Então você pode ver que ele substitui aquela meta que está lá no root, que era a principal, que era o Remix E-Commerce, né? Então se eu voltar para o login aqui, tem o login e o description passa o login. Então ele acaba tendo essa possibilidade de poder usar metas e links e qualquer coisa por rótulo. E aí aqui na Action, que é onde a gente faz o tratamento aqui dos dados, a gente o que a gente faz aqui? A gente pega o request que vem dentro da action, o formideira, que ele é basicamente o formulário que tem aqui. Então tem um campo de e-mail e um campo de senha, né? Dois campos aqui. Ele faz um form entries aqui desse data, então ele vem estruturado com um objeto com name de e-mail e password e os valores, né? Basicamente ele faz isso. Aqui eu fiz uma validação super simples aqui só para mostrar que se não tiver dado preenchido e-mail e senha, ele vai retornar um objeto com essas duas chaves. Se tiver erro, ele retorna um JSON com esse erro e o status code apropriado. Nesse caso aqui eu estou simulando que tentou submeter sem o valor correto,
e aí eu estou simulando que é um 401 aqui, que é acesso negado, né? Então, por exemplo, colocar aqui, pá, entrar, ó, campo obrigatório. Ou poderia ser, sei lá, senha inválida, vamos supor, senha inválida, certo? Então, se tiver tudo preenchido, qualquer coisa, ele vai, ele vai entrar aqui e vai criar um usuário na sessão. Tem um utils aqui que o Remix ele tem vários helpers de tratamento de cookies e tudo mais. Isso aqui é do próprio Remix, Create Cook Session. Para pegar a sessão, tem um helperzinho aqui dentro do Session Storage, que é essa instância. A gente pega a session passando o cookie do request, né? E na hora de salvar o usuário na sessão, a gente pega a sessão com base na request, seta o current use, pode ser qualquer coisa aqui, e com os dados que é passado via parâmetro, e-mail. E aí eu coloquei o name aqui, dei um split na parte do e-mail antes do arroba, só para dizer que tem um nome. A gente faz um commit session com o tempo que a gente quer, no caso aqui eu deixei uma semana que o usuário vai ficar logado, e depois dou um redirect para home, né, setando esse cookie. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Se eu clicar em entrar, detalhe, como não tem nenhuma validação de server-side aqui, no login eu coloquei um timeout de 300 milissegundos aqui só para simular aquele efeito de loading que apareceu ali no botão, né? Vamos ver aqui. Boa. E agora aparece o usuário logado. Então, se eu clicar em sair e entrar aqui na home, está deslogado, clicar em login e entrar, me aparece aqui o usuário logado. Então, quem faz essa validação no root, a gente pega o usuário e retorna um objeto aqui com o usuário. E a gente consegue pegar esse dado em qualquer rota usando um hook chamado useUser, que no final das contas ele usa useMatch. Isso aqui é um hook do Remix que ele te possibilita pegar dados de qualquer rota. Então, como o root é a rota principal, que ela é executada em qualquer outra rota, a gente consegue falar, tipo, ó, dentro de todas as rotas, eu quero pegar a inicial, que é o index, o data e o user. Então, um custom hook bem simplinho. E a gente usa lá no componente de header, tem um componente chamado user, que a gente usa esse custom hook, valida se tiver usuário, coloca o olá e o link de sair, se não o login. Então, basicamente isso que está fazendo. Tem aqui as sub-rotas também. Ele reaproveita o layout, que é o chamado aqui nested routes. E se eu clicar em sair e tentar entrar de novo em account, ele não deixa. Porque dentro da rota account, a gente pegar aqui a rota principal, app routes account, aqui na index, tem uma função que é tipo um middleware, que ela é executada verificando se o usuário está logado ou não. Isso é bom porque eu não preciso colocar essa execução de código aqui em todas as sub-rotas de account. Eu simplesmente coloco aqui na rota, na, na index do account, e todas as outras dentro aqui de account simplesmente é um componente simples, ou poderia ter um loader, uma action, qualquer coisa que seja, sem ter que ficar verificando se o usuário está logado ou não, porque eu já fiz aqui na home. E o legal também é que aqui eu consigo abstrair a parte de layout para dentro desse account. Poderia ser um layout totalmente diferente. Imagina que no account eu não quero ter o header. Então, vou ver aqui. Vou logar. Se eu for para o account, não tem o header. Posso colocar um header diferente. Simplesmente mudando aqui essa lógica. Coloco o header de volta. E como que o Remix sabe que aqui eu tenho que renderizar o conteúdo da nova rota só aqui dentro, né? Apenas nessa parte aqui dentro. Tem um componente chamado Outlet. Ele faz basicamente isso. Então,
eu crio uma estrutura em volta desse outlet, que é essa lista de menus aqui do lado esquerdo, e tudo que vem de outras rotas a gente renderiza aqui dentro. Então, se eu colocar, por exemplo, um HR aqui, um antes e depois, a gente vai ver que vai renderizar um HR antes e depois aqui. Foi para algum lugar esse HR. Vou dar um XXX. Aqui. Então, é basicamente isso. Se eu clicar em cartões, é meio que um children, né? Então, se eu clicar em sair e tentar entrar de novo, voltar aqui, ele não deixa porque tem o middle que garante que o usuário tem que estar logado. Então, aqui é super simples. Verifica, tem usuário na sessão? Não. Então, dá um logout. Esse logout, o que ele faz? Ele destrói a sessão, ele pega a sessão com base no request, dá um redirect para o login e dá um destroy na sessão, passando aqui um destroy session. É super simples, depois ele dá um redirect para o login. Acho que era isso, consegui mostrar um pouco do que tem aqui, dos benefícios do Remix. E é isso. A gente tem bastante vagas. É só entrar em contato com a gente aí, ler esse QR Code que vai para o site de vagas. Valeu, pessoal. Obrigado.